Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Em primeiro lugar eu vou pedir para você se inscrever, deixar o like, o dislike, acionar o sininho, recomendar para as outras pessoas, passar a palavra para frente, né? Ajuda aí nessa doideira aí do YouTube. Hoje eu recomendo uma série do Globoplay, na grande... Estamos gastando o Globoplay esse mês, né? É uma série muito legal chamada Punk. São 4 episódios, produzido pelo Iggy Pop e um outro cara lá, que ele aparece, né, no documentário, ele é um fotógrafo, um produtor cultural lá. E o que é legal? São episódios de 50 minutos que vão contar a história do punk. Desde o começo, com Stooges, MC5, New York Dolls, o começo, Ramones, né? Vai contar a história dos CBGBs e tal, que é muito... Então o primeiro episódio, ele vai pegar isso, ele vai pegar onde surgiu o movimento punk originalmente, que é nos Estados Unidos. Muita gente acha que é um movimento britânico, mas na verdade ele começa a gênese, ele vai ficar famoso pelos britânicos, mas ele começa nos Estados Unidos, com o MC5, eles colocam que a primeira ideia de punk foi o MC5, né? E tem os caras, tem entrevista com o pessoal do New York Dolls. É legal porque todo mundo que tá vivo foi... Vou ter algumas reservas aqui. Fantástico o documentário, a série documental. Porém, eu achei que ficaram faltando algumas coisinhas. Mas vamos lá. Então, e aí o Iggy Pop, né, muito mais fácil de conseguir e tal. E você vê assim, que todo mundo é unânime de colocar que o Iggy Pop é o padrinho do punk. Em que sentido? Eles vão colocar que o MC5 vai ser a primeira grande influência punk, do ponto de vista sonoro, do ponto de vista de atitude, né? Colocar motherfucker logo numa música nos anos 60, escrever na capa do disco e tal. Mas que quem vai ter essa atitude, quem vai ter essa, essa coisa que vai marcar todo mundo, vai ser o Iggy Pop com os Stooges. E é legal, toda vez que eles vão começar falar de uma banda, vão começar a entrevista e vão perguntar como que a pessoa reage àquilo ali. São discos de vinil. Então, de vinis, né? Ou se o cara pega o disco lá, bota o disco do Stooges e bota o disco do MC5. Então cada cara tá. E é interessante como eles montaram. Cada pessoa tá com uma vitrola, né? E um ambiente diferente. É sempre tipo e tem um sofá e a pessoa ali, que é essa ideia. Você, o Gastão, o Regis, o João Gordo, eles falam muito disso. Do ritual de você sentar e ouvir o disco. Não é fazendo outras coisas, é sentar. E agora eu só vou ouvir esse disco, vou prestar atenção na música, vou olhar a capa do disco e tal. E as pessoas perderam um pouco isso. E é muito louco como o seriado vai pegar e vai trazer isso daí. E aí o que acontece? Ele vai contar, então, toda a história do punk, vai vir lá do movimento, vai contar a história do CBGB, vai contar a história do Ramones, a importância. E aí é o punk e o New Wave, né? Então você vai ter lá Blonde, você vai ter o pessoal do Blonde dando entrevista. E é muito legal, porque você começa a ver como que essa história é rica e culturalmente falando. Aí o segundo episódio, ele esse movimento, então termina o primeiro episódio com o movimento arrefecendo nos Estados Unidos, e na verdade ele nunca foi reconhecido pela grande mídia americana. É interessante que ele conta a origem do punk. Punk quer dizer o cara que que é abusado dentro da prisão. Então era como os policiais chamavam, tipo, hey punk, tipo,
prende a pessoa e fala, hey punk, vou chamar alguém. Então, tipo, era o cara que ele ia ser preso e lá dentro da prisão os caras iam barbarizar com ele. Então, na verdade, não tinha ideia que queria. É legal no segundo episódio, porque você vai contar a história da onda britânica. Aí o Malcolm McLaren, o John Lydon. John Lydon, muito, cara. É legal a participação dele, mas ele é muito folgado. Cara, ele é um cara que, tipo, olha pra ele, eu não consigo comprar. Eu assisti Sex Pistols com o Bad Religion. Foi um puta show que eles fizeram no M2000 Summer Fest, assim, um show muito legal. Mas, cara, ele é muito arrogante. Ele não perde a pose. Mas é legal as coisas que ele fala, como ele fala. Ele acaba sendo bem crítico a algumas coisas. Tem coisas que você pode discordar dele. E aí vai falar do Damned, vai falar do Sex Pistols, vai falar do The Clash, vai falar da influência do reggae no movimento punk. E é muito legal. Eles vão para os Estados Unidos, conta a história da turnê do Sex Pistols lá. E é interessante como que o Sex Pistols faz o punk explodir e ao mesmo tempo ele implode o movimento quando ele deixa de existir. Ele acaba já na turnê americana, já vai acontecer uns negócios com o Sid Vicious que é muito louco você assistir. É bem brutal e zoado, assim. Tem o show lá, que foi considerado o último show do Sex Pistols, né? Que é um show que chama muita atenção, que o Johnny Rotten fala assim, vocês já tiveram a sensação de estar sendo enganados, assim? Você vê que é uma coisa assim que é amadora até, né? E é muito louco. É legal ele falando, o Johnny Rotten fala assim, quando eu fui olhar no dicionário o que era punk, que é o cara lá da prisão que é abusado pelas pessoas, eu não gostei disso. Mas é como foi vendido e tudo mais. Então ele vai contar nesses 2 primeiros episódios o que a gente tradicionalmente conhece pelo movimento punk, que é o que a maioria dos documentários. Aliás, eu vou fazer um vídeo mais pra frente, eu recomendo, que é um documentário nacional feito pelo Gastão Moreira chamado Botinada, tem no YouTube, tem aqui no YouTube, que conta a história do punk brasileiro, e é fantástico, ele vai entrevistar todo mundo importante, assim. Mas vamos voltar para esse punk da Globo. Que ironia. E aí é legal porque no terceiro e quarto episódio eles vão abordar desdobramentos do punk que você nunca vê em outros documentários. Então começa no terceiro episódio a radicalização do movimento punk. Então você vai ter Black Flag, vai aparecer desculpa, os caras que vão acabar vindo do Cro-Mags, Agnostic Front, então começa a ver essa radicalização, a brutalidade, a violência que começa a envolver o lance dos skinheads, assim, é muito doido, muito louco, assim, você ver como que vai virando um movimento masculino, agressivo, como que se constrói uma estrutura para o movimento punk que não teve no seu auge, assim. Então ele vai abordar o hardcore, que é uma coisa que dificilmente você vê quando você tem o movimento. Geralmente acaba no movimento punk ali com o Sex Pistols e acabou a história. Não, o punk está vivo até hoje. Você vai ter entrevista com o Flea, com o Henry Rollins, cara, E o último episódio é o mainstream, que é outra coisa também que é dificilmente abordada. E aí ele vai pegar que bandas como referência no mainstream? Offspring, Nirvana, a influência, tipo, o Nirvana ele vai ser uma abordagem punk do grunge e vai trazer um público e vai dar uma visibilidade. E NoFX e Bad Religion, então é importante do Bad Religion e como que ganha um panorama mundial novamente, mas assim do ponto de vista comercial. Então a galera começa a ganhar dinheiro, o Green Day, né? Então como que o Green Day, o Nirvana, o ponto de vista, as vendagens, e aí tem os puristas que colocam que aí é
que eles vão discutir essa questão de mas aí o movimento morreu de verdade, porque não é mais a banda e tal. Nós tivemos um amigo, eu não vou citar o nome dele aqui, que ele tinha essa atitude que eu acho muito estranha. Então ele curtiu uma banda. Aí era só ele que conhecia aquela banda, que era do submundo. Se aquela banda fazia sucesso, ele vendia todos os discos daquela banda e ia arrumar outra banda obscura. Porque ele tinha essa coisa. E todo o movimento, quando você vê lá os documentários que eu falei do black metal e tudo mais, assim, tem muito dessa coisa do funk, ele acha que ele é o dono da banda, que só ele conhece. E eu acho isso uma coisa meio ridícula, assim, com todo o respeito. É... Pô, você quer que sua obra seja reconhecida, você quer. Você não começou, me desculpe, né? Eu estava discutindo, conversando outro dia com o Felipe, um amigo meu que participa bastante, um co-roteirista do canal aqui indiretamente, que assistiu o documentário do Christian Death, que ele me recomendou sobre o Ross Williams, que vai se enforcar lá no. E eu, a gente estava falando sobre o Kurt Cobain, o Ross Williams, do Christian Death, que o Marilyn Manson depois vai dar uma chupinhada maluca em cima dele, assim, infelizmente não acaba dando o crédito que merecia. Mas quando você olha o que o Ross Williams fez antes do Marilyn Manson, você vê que o Marilyn Manson não teve. Diferente dele citar outros caras, nesse caso ele não acabou não fazendo isso. Uma pena. O Ross Williams, o Ian Curtis do Joy Division, o Kurt Cobain, que todos vão se matar. E eu tava falando pro Felipe isso. Pra mim, não é que eles não lidaram com o sucesso, com a fama. O Ross Williams numa dimensão menor, porque ele infelizmente ele não acabou tendo o mainstream que o Ian Curtis, e o Kurt Cobain tiveram. Mas assim, pra mim, eles não vão se matar. Porque muita gente coloca assim, o Kurt Cobain não aguentou o sucesso e tal. Na verdade, para mim, essas pessoas tinham uma obra dentro da cabeça que eles viram que eles nunca iam conseguir realizar. E a obra deles era genial. Só que o que eles tinham na cabeça deles era muito além disso e eles não conseguiram lidar com eles mesmos. Com a insatisfação, até quase um fracasso de se ver de um jeito que eles não vão conseguir corresponder à expectativa deles mesmos. Né? No documentário você vai ter isso em algumas vezes. Você vai ter alguns depoimentos, voltando lá no punk, você vai ter alguns depoimentos até melancólicos. Assim. O cara percebe que ele poderia ter feito mais, mas que houve uma incompreensão. Mas a história está aí. Então assim, é muito legal, eu recomendo, Punk, da Globoplay, 4 episódios, bem interessante, muito bem feitinho, assim. A condução é legal, as perguntas são interessantes, a visão que eles dão aí do que é. E assim, o Regis Tadeu fez uma semana, mais ou menos, um vídeo falando sobre o que é o punk, né? E aí é legal, dentro do documentário vai ter isso, o lance de que o punk ele não é um estilo musical, ele é um conceito artístico. Então você pode ser punk fazendo hip hop, você pode ser punk fazendo heavy metal, você tem uma atitude punk. Você pode ser um artista plástico e ter uma postura punk em relação ao punk, a ideia de ir contra o establishment, ou seja, ir contra um sistema, né? E propor uma ruptura, um novo modo de pensar a sociedade, de pensar as hierarquias. Então é muito legal no final lá, o cara fala, enquanto você tiver um jovem puto com a vida, puto com a sua casa, com seus pais, puto com qualquer coisa,
você vai ter um punk ali, um possível punk com uma possível atitude de ruptura punk para continuar isso. O meu poema de hoje é um poema de amor, mas que ele vai ter essa ideia de algo que não morre, que quando você pensa que está destruído, ele vai voltar e vai continuar propondo novas rupturas ou novos sonhos, porque romper é sonhar, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Resistência incrível. Ainda me surpreendo como o coração ainda consegue ser partido em tantos pedaços, cada vez mais e mais. E, mesmo assim, continuar a se reconstruir para passar por tudo. De novo, de novo, de novo. Como o movimento punk. Como todos os outros movimentos, como essa... no Hip Hop Evolution é legal você observar isso. Né? Que a gente tem que continuar tentando, que a gente tem que ver o que se construiu, o que se edificou, e o que é legal nesse documentário do punk é isso. Como que o capítulo 1 foi importante para chegar no capítulo 4, a importância histórica disso tudo. Né? E é legal você pegar alguns caras lá do começo falando sobre os caras novos, né? É muito legal. Então, assistam Punk. Se inscreva no canal, seja punk e se inscreva no canal. Apesar que se você manda a pessoa fazer punk, fazer uma coisa, o punk é não fazer. Então, não se inscreva no canal. Não deixe o sininho. Não comente. Grande abraço e a gente se vê por aí.